Já falei pro gordinho só fazer foto para documentar e não... Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Nós damos início agora à audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, que irá debater a apreciação do projeto de lei 26/2019, que visa a reinserção e readequação de áreas consolidadas como de interesse industrial no município de São Carlos. Essa audiência foi solicitada por esse vereador como presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa, pois nós estamos cumprindo o rito de mudança, de alteração de uma lei, a lei municipal, conhecida como Plano Diretor do município de 2016, que equivocadamente retirou uma área industrial da nossa cidade há mais de 60 anos, passando esta área estritamente como residencial. Nós analisamos o processo que deu entrada em fevereiro, presidente Lucão Fernandes, no dia 19 de fevereiro, portanto, há quase 3 meses que o projeto está tramitando nesta casa, sendo estudado, analisado pelo corpo jurídico, pelo corpo técnico legislativo, pelo nosso diretor, Antônio Donato Neto, por todos os advogados que trabalham nesta casa e também pelas comissões desta Câmara Municipal, a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação e a Comissão de Meio Ambiente. Todas essas comissões analisaram detalhadamente o processo. Fomos buscar, junto à Prefeitura Municipal de São Carlos, diversas informações e também tivemos a oportunidade de contar com os pareceres dos ilustres senhores José Galizia Tundizi, secretário municipal do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, e do senhor engenheiro André Luiz Fiorentino, que representam o CONDEMA e o CONDUSC. Portanto, para a realização dessa audiência, eu convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Ricoff Aidar, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, representando neste ato o ilustre professor doutor José Galizia Tundizi, secretário municipal do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de São Carlos. Convido o engenheiro André Luiz Fiorentino, presidente do CONDUSC, para fazer parte da mesa que dirigirá esta audiência pública. Quero convidar também o senhor Klaus Schneider, que é oficial de gabinete da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e que neste ato representa o arquiteto, secretário da Habitação do município, Marcos Toledo. Agradecemos a presença do presidente desta casa, vereador Lucão Fernandes, a quem nós queremos imensamente agradecer por ter dado todo o suporte à Comissão de Justiça e Redação na análise desse projeto importante para a cidade de São Carlos e que corrige um erro de 2016 da administração anterior e desta casa. Quando nós erramos, nós temos que reconhecer esse erro e fazer com que esse erro seja amplamente corrigido. Quero agradecer a presença do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ex-presidente desta casa, vereador João Batista Miller, que também, com a sua experiência, debruçou nesse processo e trouxe muito conhecimento e foi responsável por muitas mudanças que esta casa realizou. Agradecer a presença dos vereadores Sérgio Rocha, do vereador Daniel Lima, do nosso diretor Neto Donato,
registrar e agradecer a presença do meu amigo Marco Aurélio Carneiro Meira Bergamaschi, que é chefe de administração da Embrapa Pecuária Sudeste. Muito nos honra aqui com sua presença. Agradecer a presença do engenheiro Zancu, que também muito nos honra nesta casa. A assessoria do vereador Leandro Guerreiro, aqui presente. A assessoria da vereadora Cidinha do Oncológico. E eu pergunto aos senhores vereadores, se há alguém nesse momento que deseja fazer uso da palavra para o debate desse projeto que está tramitando nesta casa há quase 3 meses. Vereador João Batista Miller, com a palavra. 5 minutos, tá bom? 10 minutos? 5 minutos. Senhor presidente desta audiência pública, vereador Marquinhos Amaral, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário de casa, que está sendo transmitida a audiência pública, quero cumprimentar aqui todos os integrantes da mesa já mencionados pelo protocolo, representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, também da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano, e o doutor André Luiz Fiorentino, que é presidente do Condusc aqui em São Carlos. Senhor presidente, eu pedi para fazer uso da tribuna nessa tarde para mostrar a importância que tem a definição do uso e ocupação do solo de uma cidade. Vamos lembrar que, de acordo com o artigo 30 da Constituição, compete exclusivamente aos municípios desse país legislar sobre o uso e ocupação do solo. E, historicamente, não só em São Carlos, mas em todo o país, nós tivemos o desenvolvimento e crescimento das cidades sem o devido planejamento territorial necessário. Vamos só colocar como exemplo que aqui em São Carlos existe uma política fiscal para as empresas, para as indústrias, que considera o mesmo IPTU para todas as empresas que estiverem em qualquer lugar da cidade, igual aqueles que tiveram no SEAT, que foi um empreendimento específico para a instalação de indústria de alta tecnologia. O que acontece, vou dar um exemplo, a própria Papelão São Carlos, nós estamos tratando hoje, ela paga o seu IPTU como se estivesse dentro do SEAT. A Toalha São Carlos paga o IPTU como se estivesse dentro do SEAT. A Tapete São Carlos, do mesmo jeito, Rocinholo e assim por diante. Todas as indústrias acabam tendo uma política específica de impostos para poder atender o seu interesse. O que aconteceu nesse caso aqui, nesse projeto, é que São Carlos teve o seu primeiro plano diretor em 2005 e reconheceu que naquela região era uma região de uso misto, ou seja, você tem a possibilidade de instalação de residências, de comércio e até de indústrias. Em 2016, por um equívoco da elaboração desse projeto, e definindo que o crescimento da cidade seria para a região norte, nós não nos atentamos que, ao definirmos que aquela região ficaria essencialmente residencial, nós estaríamos deixando fora a indústria que está ali há mais de 60 anos, que é a indústria papel, SA. E quando essa empresa precisou de uma certidão de uso e ocupação do solo para fazer um investimento na sua empresa, o município informa o seguinte: olha, nessa região, somente de acordo com o nosso plano diretor, a lei 18.053, só consta que pode ser residencial. Ou seja, um equívoco muito grande, que se nós não alterarmos nesse momento, nós estaríamos prejudicando ali centenas de funcionários que estão naquele local trabalhando há muitos anos. E nós estamos também encerrando a parte formal. O mérito nós vamos votar, não sei em que sessão, se vai ser na próxima terça-feira ou na outra, o mérito nós vamos votar. Claro, tenho certeza que todos os vereadores vão acatar essa alteração sugerida pela Prefeitura. Nós estamos encerrando a parte formal da mudança do plano diretor. Ou seja, Condusc e Condema se manifestaram, membros do Condusc e do Condema se manifestaram, e hoje a Câmara está fazendo uma audiência pública para legitimar todo esse processo, porque caso contrário pode vir a nulidade das mudanças que nós vamos fazer. Vamos lembrar o seguinte: mudança de plano diretor
não é só de acordo com o promotor de São Carlos, não. Já existe julgado do STJ, que é a questão da participação popular, que é o controle social. É estar aberto aqui para qualquer cidadão acompanhar a discussão desse processo. Inclusive, nós vamos além, nós estamos colocando com transmissão ao vivo nesse momento, online, para quem quiser assistir em casa. Então, a formalidade passa pelos conselhos da cidade aqui em São Carlos, conduz Condema, fazemos audiência pública para cada cidadão se manifestar, o interessado também, e na sequência a votação do plenário para legitimar o processo todo e encerrar com a questão do mérito. Então, senhor presidente, eu quero dizer que sou plenamente favorável a essa alteração da Lei 18.053, que é o nosso plano diretor. Diria que foi apenas um equívoco, porque acontece, você lida com interesses diversos quando vai trabalhar na elaboração de um plano diretor, e vamos lembrar, no passado se tinha uma dificuldade muito grande de se elaborar os planos diretores das cidades, porque tinha o entendimento que era uma peça imutável. Uma vez aprovada, não se pode mudar por um determinado período. Aliás, em algumas discussões que eu participei recentemente nas câmaras técnicas, aqui principalmente do Condema em São Carlos, tem alguns membros da Câmara Técnica que têm o entendimento de que não se deva mudar o plano diretor, porque tem apenas 2 anos. Meu Deus do céu, se nós nos equivocamos no momento da elaboração do projeto, nós temos que fazer uma alteração a fim de beneficiar o desenvolvimento econômico da cidade de São Carlos. Então, eu quero dizer que, além de concordar com a tramitação, com a parte formal, na parte material estarei votando favoravelmente a alteração para incluir naquela região como indústria a Papel São Carlos S.A. Quero agradecer, registrar e convidar para vir até a mesa a presença do nosso secretário de Habitação do município, para que ele possa participar dessa audiência. Por favor, secretário Mar. Eu consulto os senhores vereadores se há alguém mais que deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador, presidente desta casa, Lucão Fernandes. Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Marquinhos Amaral, que no momento preside esta audiência. Cumprimentar o amigo Ricoff, aqui representando o secretário Tundizi. Quero cumprimentar aqui o secretário Marcos, mas uma honra recebê-lo aqui. E também o representante, não lembro o teu nome, Klaus, da Habitação também, colega de trabalho. E cumprimentar aqui o nosso sempre amigo desta casa, ex-presidente do SAINA, amigos de todos os vereadores, doutor André Fiorentino. E cumprimentar também os meus colegas vereadores, vereador João Miller, Sérgio Rocha, Daniel Lima, Neto Donato e demais pessoas que estão aqui nos acompanhando. A gente, notando um processo desse, até facilidade de se consertar, né? Detectou-se um erro lá no ano de 2016, a gente poderia até dizer que foi um erro em conjunto, que veio da prefeitura com problema, e continuou aqui também nesta casa o mesmo erro. Mas naquele ano, João Miller, foi muito tumultuado, foi ano de eleição, a gente estava para votar o conjunto completo, né, um todo, e aí acabou passando despercebido isso. Então, esse processo chegou aqui nesta casa, e aí eu quero cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Marquinhos Amaral, cumprimentar também o vereador João Batista Miller, também presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que imediatamente se dirigiram à minha sala
e me alertou de um rito que nós teríamos que seguir. Não era um processo que iria tramitar normalmente igual os outros processos tramitam. Eu estou falando que veio me alertar porque muitos processos passam pela minha mão e aquele eu acabei encaminhando para a comissão. E a comissão, quando nota algum tipo de problema, volta na presidência e aí a gente acaba tratando desse assunto. Então, fui informado e iniciou-se ali, secretário Marcos, na responsabilidade desses dois presidentes, o trâmite e o rito que deveria ser seguido, e assim foi o que aconteceu desde o primeiro momento que nós despachamos na sala da presidência esse processo. Então, nós tivemos aí a participação do meio ambiente, na pessoa do Dr. Tundizi, nós tivemos a participação do Condusc, na pessoa do Dr. André, e agora a audiência pública desta casa, aberta para a população. Nós convidamos praticamente todas as pessoas, autoridades que se fazia necessário estar aqui conosco, para debatermos e fazermos essa alteração, ou iniciarmos essa alteração, ou estarmos finalizando essa alteração. Ainda tem um outro processo que nós vamos passar, que é encaminhar para a pauta da sessão, e aí os vereadores estarão se posicionando se favorável ou contra. Não vejo dificuldade nesta casa estar ajudando a corrigir uma falha que inclusive foi nossa. E não tenho aqui nenhuma dificuldade de dizer que foi na minha gestão como presidente dessa casa que acabou ocorrendo isso aí. Mas, graças a Deus, foi um erro, Miller, que mesmo com os anos ter se passado, não trouxe nenhum transtorno para nenhuma empresa. Assim que foi detectado o problema, nós corremos com isso e hoje nós estamos aqui finalizando mais uma parte, que é essa audiência pública. E aí depois, se tudo correr bem, provavelmente nós estaremos colocando na pauta da sessão e aí para apreciação dos senhores vereadores. Então, eu quero agradecer e cumprimentar mais uma vez a responsabilidade com que vossas excelências e também os membros dessas comissões, demais comissões desta casa, que têm tratado todos os nossos processos que por ali têm tramitado. Muito obrigado. É isso aí. Consulto os vereadores se há alguém mais para fazer uso, não havendo. O secretário Marcos Toledo, com a palavra. Pois não, presidente dessa casa. Concluindo esse processo que nós estamos falando, está nessa casa um outro processo que também trata de um outro problema que nós tivemos no plano, que é a questão do artigo 128, que trata do desdobro, que o vereador João Miller, inclusive, é uma das pessoas, como Vossa Excelência também está tratando, e esse processo está aqui, acabou de chegar, foi encaminhado pela Prefeitura, ficou lá um tempo necessário para que os profissionais da habitação e outras pessoas que fazem parte dessa comissão analisaram e avaliaram com muito cuidado, e agora foi remetido para esta casa, e nós já também fizemos o encaminhamento para as comissões. Inclusive, presidente, para colaborar com a fala de Vossa Excelência, antes de vir para essa audiência, eu estava, juntamente com o vereador Roselei e com o vereador Rodson, na reunião semanal da Comissão de Justiça e Redação desta casa. E esse processo já está na nossa comissão, e nós resolvemos esperar a audiência pública solicitada pelo vereador João Miller, que acontecerá na próxima segunda-feira, às 15 horas, para depois nós exararmos o parecer. Inclusive, os 3 membros da comissão, eu e os 2 vereadores, nós nos colocamos à disposição para fazer esse parecer, inclusive na segunda-feira, se for o caso de colocarmos o projeto de urgência na terça. Então, isso mostra a grande responsabilidade que as nossas comissões têm diante de processos dessa envergadura, de tamanha responsabilidade, e Vossas Excelências têm tratado isso aí com muita sabedoria
que eu costumo dizer que na mente desses meus presidentes aqui, Marcos, é um manancial de sabedoria e conhecimento, né? Pela experiência que o vereador Marquinhos Amaral tem desta casa e também, não desrespeitando os outros colegas, que a gente sabe a importância deles, mas também do vereador João Batista Miller, dois ex-presidentes desta casa, e o Miller, inclusive, já esteve também no executivo por algumas vezes, então isso contribui muito para que processos como esse, que tramitam nesta casa, nós temos total tranquilidade para fazer os encaminhamentos de uma forma muito próximo de ser totalmente correto. Então é isso. O vereador João Miller imediatamente já solicitou uma audiência pública, que já está marcado para a próxima segunda-feira. Que horas? 15 horas. E é muito importante que a população esteja aqui conosco, né? Aproveitar até para convidar, né, Miller? Toda a população, as pessoas interessadas, que nas segundas, 15 horas, nós estaremos aqui juntamente com o vereador Marquinhos Amaral. Eu até, Marquinhos, convidei o vereador João Miller para que ele estivesse presidindo esta audiência, tratando dessa questão, porque foi que esteve desde o começo, juntamente com Vossa Excelência. Vossa Excelência está conduzindo essa. Aí eu solicitei do vereador João Batista Miller, por isso que ele já imediatamente já solicitou esta audiência. E é dessa forma que essa casa tem tratado, com muita seriedade, com muito comprometimento, para que nós possamos tratar os assuntos de interesse da nossa população de uma forma muito responsável, né? O lado de lá, que eu costumo dizer, que acaba sendo beneficiado, que é a população que tanto espera, não desta casa, mas também do poder que está aí para executar, que tenhamos rapidez para na execução. É isso, presidente. Eu queria completar desse novo processo que chegou nesta casa também. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao secretário Marcos Toledo. Boa tarde a todos. É uma honra, uma satisfação, um privilégio, né, de ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Casa de Leis dessa cidade. Eu quero cumprimentar a todos os vereadores, o presidente da casa, que está em exercício, o presidente, o doutor Neto, os meus colegas de trabalho que vieram aqui para colaborar comigo e com toda a municipalidade, e também a todos os senhores presentes, né? Eu queria, presidente, num primeiro momento, aproveitar essa oportunidade para trazer a público, né, com a ênfase adequada para o caso, a minha manifestação pessoal, a manifestação do Poder Executivo local, do gabinete do prefeito, de toda a tecnocracia local, Secretaria de Habitação, Secretaria de Meio Ambiente, Condusc, Condema, e todos aqueles com os quais a gente convive e debate cotidianamente, né? O nosso respeito, a nossa admiração e o nosso reconhecimento de legitimidade do plano diretor do município. E quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar a todos que trabalharam para produzir essa peça tão importante para a evolução democrática, civilizada e ordenada do município. Ok? Esse é um registro que eu faço questão de deixar posto nessa casa, né? Agora, o ordenamento da sociedade e das cidades que elas constroem, né, é um ser vivo que se modifica a cada dia, não é isso, João Miller? Né? As relações humanas, econômicas, financeiras, sociais, né, além do mais nos dias correntes, com o dinamismo, né, da evolução do mecanismo, dos sistemas das pessoas de se comunicarem, de se transportarem, de trabalharem, de executarem todas as suas tarefas, né? É de um dinamismo que em certa medida, inalcançável pelos sistemas de ordenamento e regramento, né? Nós temos que, na verdade, nos esforçarmos sempre, né, para propor o regramento e, em função dele, avaliando como ele vem sendo aplicado pela sociedade e ajustando esse regramento à realidade do dia a dia. Tá certo? Então, nessa medida, da mesma forma que nós respeitamos e legitimamos, né,
de forma inquestionável, incontornável, a qualidade, né, do produto legislativo do plano diretor do município, né, nós também sabemos que nós precisamos estar sempre atentos, né, sempre acompanhando quais são aqueles fatores que eventualmente precisam ser corrigidos. E quero também deixar aqui registrado, até outro dia, numa entrevista na rádio, fui arguído sobre essa questão do artigo 128, né? Se houve erro, não houve erro. Primeiro que não houve erro nenhum. E segundo, né, que até naquela oportunidade aproveitei para manifestar mais uma vez, né, o meu respeito pelo trabalho dos senhores nessa casa, né, o direito administrativo urbanístico é uma ciência muito complexa, muito difícil de ser compreendida, tá certo? Então, não cabe falar em erro, principalmente os senhores vereadores, tá certo? Porque se nem os técnicos da municipalidade, os técnicos da academia, os técnicos da cidade, na ocasião dos fatos, foram capazes de detectar eventual problema que tivesse em qualquer artigo desse plano, tá certo? Não cabe em nenhuma medida impor nenhuma responsabilidade aos senhores, que fizeram um belíssimo trabalho e eu quero mais uma vez parabenizá-los por tanto. Ok? Então, inclusive, se me permitir, presidente, tem certos eventos que acontecem nos eventos da convivência social e da fiscalização e controle que surpreendem, às vezes, a gente, né, presidente? O caso da Vila Elizabeth, por exemplo, João Miller, né, é um problema gravíssimo, tá certo? Nós agora propusemos, finalmente, um texto de lei que é um remendo, né, vereador? Um remendo de uma situação de questionamento absurdo da legitimidade do texto do Plano Diretor de 2005 feito por essa casa. Como é que é possível, vereador, presidente, um juiz, uma juíza, por mais elevado que seja o seu nível de opinião dentro da estrutura do Poder Judiciário, tá certo? Questionar, que seja em parte, o todo, em fragmentos, a legitimidade da promulgação de um plano diretor aqui do município. Não é isso, João? Não é isso, vereadores? Sérgio Rocha, Edson Ferreira. É um assunto que nos produz muito desânimo, né? E reflexão. Nós temos que reagir, senhor presidente, senhores vereadores, o público em geral. Nós temos que reagir e trabalhar o mais rápido possível para reordenar essa situação, João Mida, né? Nós ficamos com uma vacância de regulamento para uma região inteira da cidade, né? E lançando toda aquela população, todos aqueles moradores, num contexto de insegurança jurídica absolutamente injustificável, né? Então, eu quero informar já aos senhores vereadores, à Câmara dos Vereadores, ao senhor presidente, ao público em geral, que a Secretaria de Habitação, né, atuou agora, né, de forma intermediária, digamos assim, para produzir o regulamento necessário, por mais equivocado que ele nos pareça, inclusive, senhor presidente, né? Mas estamos trabalhando para isso, fizemos o trabalho, da mesma forma que esses outros projetos vão tramitar pelo Poder Executivo até chegar nessa casa, quando eu vou vir aqui novamente, senhor presidente, para dar as explicações todas que os senhores julgarem necessárias, ok? Finalmente, me reportando ao assunto em tela, eu fico feliz, né, nesse contexto, em perceber que existe uma abordagem praticamente consensual com relação ao problema posto, tá certo? E que todos nós, em maior ou menor medida, somos responsáveis pelos problemas que aconteceram, tá certo? Em cenários como esse, senhor presidente, eu costumo dizer que só há vítimas, não há responsáveis, só há vítimas, não há culpados, tá certo? Então, eu entendo que as alterações e os ajustes que forem necessários serem feitos no texto do plano diretor, em especial para atender essa questão que está colocada como a pauta de audiência de hoje, tem o nosso apoio, tem a nossa concordância, né, e tem o nosso trabalho colocado, o nosso trabalho e de todos os colegas aqui, tá certo? Colocados à disposição dos vereadores para que a gente possa tramitar o mais rápido possível com essa matéria e resolver esse ajuste do plano diretor assim que possível. Ok? Muito obrigado. Quero registrar e agradecer a presença do vereador Edson Ferreira, que está conosco aqui, e passo a palavra ao presidente do Conduz, o engenheiro André Luiz Fiorentino.
Boa tarde a todos. Estou aqui, então, na condição de presidente do Condusc e nessa condição também fui solicitado que eu desse um parecer sobre o que, por que não se colocou uma área tão antiga, industrial, uma coisa, no próprio contexto do plano diretor, nesse sentido. Eu acho que a atuação dos vereadores em já providenciar a correção, vamos chamar do erro de ter ficado fora, é excelente, né? Agora, eu até acho, que dei aqui no meu parecer, que, objetivamente, talvez nem haveria necessidade desta inserção no plano diretor desta lei, ou complementando o plano diretor. Por que isso? Porque eu acho que as características específicas desse local, dessa situação, da titularidade do imóvel, do que pretende-se continuar, né, quer dizer, uma certidão do uso de solo, ela era possível, como é possível para inúmeras outras indústrias, como você colocou, que estão em áreas residenciais, estão em áreas coisas na cidade. Mas eu também entendo e tive a oportunidade de ver em várias situações interpretações do Poder Judiciário que, quando fica não tão explícita, acaba questionando esse processo. Uma delas é essa questão da instância suíça, outra é a questão da lei da PREM, que é uma outra lei que nós precisamos também, de alguma forma, rediscutir ou ver a intensidade. Então, várias vezes você vê o corpo jurídico público se manifestar sobre o que não está escrito, mas calcado no seu entendimento, muitas vezes pessoal, né? Então, agora, esse caso era um caso muito claro e muito objetivo, né? Eu vou só dar uma lida aqui do que eu acabei colocando aqui para o Legislativo, né? Finalizo meu parecer sintetizando que, caso queira o Legislativo eliminar da presente lei o implícito e o pressuposto e se ater unicamente a uma extremada prudência, promova os caminhos para a implantação da sugerida Lei 26/2019. Entretanto, cientes de que não se promove nenhum novo ordenamento territorial, né, e nem mesmo qualquer alteração do zoneamento municipal, ou ainda a criação efetiva de novas áreas de especial interesse industriais, ou mesmo qualquer alteração concreta na lei, o que implica, resumidamente, que não há, portanto, a obrigatoriedade de discussão junto aos conselhos, em especial o Condusc ou Condema, ou mesmo a promoção de audiências, eu até dizia aqui na coisa. Então, mas a intenção da Câmara e do Legislativo é, de fato, tirar dúvidas qualquer sobre qualquer processo, né, que eventual, ou qualquer entendimento, ou da própria secretaria, né, ou da própria ou do jurídico, os promotores e os juízes, nesse caso aqui. Então, até há outros casos que bom que isso nós estamos vendo agora, né, e que nós possamos corrigir, eventualmente, outras situações em que não está implícito, mas, ao mesmo tempo, não está explícito. Então, era só isso que eu queria comentar, que, na verdade, o meu entendimento, inclusive, era de que não precisaria estar lá para configurar esse direito que a empresa tem de se expandir, de se colocar, de colocar. Muito obrigado.
Eu consulto os presentes se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não havendo, eu consulto se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo, eu quero imensamente agradecer a presença de todos nesta tarde, dos senhores vereadores, do corpo técnico desta casa, do Marco Aurélio, que representa neste ato a Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, o nosso amigo Dr. Zancu, agradecer a presença do nosso secretário da Habitação, do diretor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Rick, agradecer o Conduz, que na pessoa do engenheiro André Luiz Fiorentino, e dizer que esta casa muito se orgulha de poder estar debatendo um assunto de tamanha importância para a nossa cidade. Eu propus ao presidente desta casa que nós possamos, na tarde de hoje ainda, amanhã, quinta-feira e na sexta, agilizar a tramitação deste processo para as comissões terminarem seus pareceres e nós colocarmos ele na pauta sexta-feira para a sessão da próxima terça, uma vez que uma das indústrias interessadas quer fazer uma mudança na sua caldeira e para isso está aguardando uma certidão de uso e ocupação do solo. É uma empresa que está andando na contramão do país, enquanto nós temos visto, infelizmente, desgraçadamente, muitas indústrias e comércios fechando em nossa cidade. Essa indústria está investindo, está contratando, está modernizando o seu parque fabril e, sem dúvida nenhuma, deve contar com o apoio do Poder Público Municipal. Ainda mais quando houve um erro que deve e será corrigido com muita competência pelos senhores vereadores. Declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Quero fazer o necessário registro que entidades como o CIESP local, que nós estivemos lá como presidente da Comissão de Justiça, apresentando à diretoria, ao presidente do CIESP local, as mudanças que a lei teria, se interessou também por esse projeto. Assim como o Ministério Público recebeu cópias desse processo, convite para que estivesse nessa reunião na tarde de hoje, e o doutor Sérgio, atento como sempre aos problemas e aos reclamos da cidade de São Carlos, também tem participado das mudanças, inclusive na última revisão do plano diretor, vereador João Batista Miller, vereador Edson Ferreira, vereador Daniel Lima, que não estavam nesta casa. O doutor Sérgio ficou conosco, secretário Marcos, 12 horas aqui na Câmara Municipal. Nós iniciamos a sessão às 9 da manhã, terminamos mais de 9 horas da noite, e ele ficou aqui, inclusive, comendo pão com mortadela aqui na sala da presidência. Então, esta casa trabalha sempre em consonância com as entidades, com o Ministério Público. Esta casa respeita o Ministério Público, respeita a Justiça, respeita os empreendedores, e eu tenho certeza que, trabalhando junto, como nós trabalhamos nesse caso, nós vamos fazer com que a justiça seja feita e um erro do passado seja corrigido. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença.